O exame ele pode ser um momento de alívio, né? Cheguei à resposta do que eu tô sentindo, eu não tô louca, mas pode ser um momento de muito trauma. A paciente de endometriose é uma paciente sofrida, eu falo por 2 motivos, ou porque ela tem dor, ou porque ela tem infertilidade. A dor, eu acho que é a dor física, e a infertilidade eu falo que é a dor da alma. No meu caso, fiz uma vida de exame de rotina, de ultrassom, resultado sempre normal. Primeira vez que eu fiz com preparo intestinal, né, e com uma especialista, já era um caso cirúrgico. Quando a gente dá o diagnóstico, a primeira coisa que ela pensa é: não vou conseguir engravidar. Isso não é verdade. Bem-vindas a mais um Pod Juntas. Antes de começar, vou pedir para se inscrever no canal, porque rapidinho faz toda a diferença para a gente levar mais informação sobre endometriose, aumentar a conscientização sobre essa doença. Aproveita e já me segue no Instagram e no TikTok, é lalá.mesquita. Lá eu compartilho mais conteúdo sobre endometriose e trago um pouco da minha vida com endo, que não é fácil. Hoje eu tô com isso aqui, ó. Quentinho. Quem tem cólica, quem tem endometriose sabe muito bem como é que é. E é isso, vida real. Então, a gente não precisa passar por nada disso sozinha, me segue lá, porque juntas nós somos mais fortes. E hoje eu tô aqui com a doutora Ana Paula Carvalhal Moura, ela que é radiologista sênior do Fleury Endometriose, especialista no diagnóstico da imagem da mulher. Doutora, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Você que está presente num momento tão especial e tão marcante na vida de tantas mulheres, né? Que é na hora que ela realmente recebe o diagnóstico, percebe que realmente a dor era verdadeira, não era da cabeça dela. Muito obrigada pelo convite, Lala, muito obrigada. Estou aqui representando também o Grupo Fleury. No meu caso, eu demorei 18 anos para conseguir meu diagnóstico, 18 anos sentindo dor sem saber o que era. Infelizmente, a minha realidade não é só minha, essa realidade é da maioria das mulheres, milhões de mulheres, né? Hoje a gente tem aí um atraso em média, né, de 7 a 10 anos entre os primeiros sintomas e o diagnóstico. E aí a primeira pergunta que acho que não pode ser outra é: por que que existe esse atraso no diagnóstico da endometriose hoje, 2025, com tanta tecnologia, tanta informação? O que que você né, com a sua experiência, com tudo que você vive, o que que você acha? Por que que tem esse atraso? A pergunta é excelente. Eu adoro conversar sobre esse tema de endometriose, porque é o que eu vivo todo dia. E o atraso, a gente espera que ele vá diminuindo, né? Agora com mais informação, e esse canal, esse seu canal, ele é essencial para a gente abrir, né, para o público em geral e conversar e debater sobre o tema. Então, obrigada pelo trabalho que você faz, que realmente impacta tanta gente. O diagnóstico demora, eu acho que, em primeiro lugar, porque muitos médicos não suspeitam da doença, né? Seja o ginecologista ou, às vezes, até o clínico geral. A pessoa procura ou num pronto-socorro, né? Vai com dor no pronto-socorro e ninguém investiga. Segundo ponto é o radiologista ou ultrassonografista que está avaliando essa paciente, que geralmente ela começa a fazer essa avaliação pélvica com ultrassom. O colega, né, ou a colega que está examinando não sabe identificar a doença. Então, na nossa formação, né, eu me formei há 32 anos e quando eu terminei a minha formação na residência de radiologia, ninguém falava quase de endometriose, se falava muito pouco. Então, o radiologista que trabalha com ultrassom ou ultrassonografista, ele aprende a medir o útero, os ovários, procurar doença no útero e nos ovários, e a endometriose está fora, né, do útero, geralmente, e está fora dos ovários na maior parte das vezes. Então, a doença está no peritônio, entre a bexiga e o útero, ou entre o reto e o útero, ou no reto, pode acometer os ovários. Então, se você ficar focado no seu exame, no útero e nos ovários, você não vai ver a maioria das lesões. Mas eu acho que o primeiro ponto é o médico suspeitar da doença e pedir um exame especializado, né? Então, o meu propósito, a ideia, eu também tenho um canal no Instagram que eu divulgo informação na área de imagem da mulher,
Deixa o canal pra gente. Deixo. Qual que é o arroba? Chama Gineco em Imagem. Tá. Então, há 5 anos eu montei esse Instagram, que é voltado para os médicos, na verdade, não é para o público em geral, que é para compartilhar informação na área de pelve feminina. Então, eu ponho inúmeros casos e falo, começa a olhar para fora do útero dos ovários, porque é assim que você vai enxergar a doença. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha e a gente espera aí ao longo dos anos ir mudando um pouco esse cenário, né? Sim, com certeza. Eu acho que nossa conversa aqui já pode plantar também mais sementes. E eu tava ouvindo você falar, né? O problema, então, é a falta de escuta ativa do médico, né? Essa cultura de normalização da dor e a falta de um conhecimento específico, então, no diagnóstico da endometriose. Aí me leva para a segunda pergunta, né? Quando a gente fala em diagnóstico, eu recebo muito essa dúvida. Qual que é o exame para fazer diagnóstico de endometriose? Qual que é o melhor exame para fazer o diagnóstico de endometriose? Na maior parte das mulheres que têm vida sexual ativa, o exame que é mais pedido é o ultrassom transvaginal. Tá. Mas a grande diferença é ser feito por alguém que tem um olhar para endometriose. Então, por exemplo, eu faço ultrassom especializado para mapear a endometriose, mas eu faço muito ultrassom transvaginal de rotina. E o meu olhar é totalmente diferente, porque eu procuro endometriose em todo mundo, nas pacientes menopausadas ou não. E uma anamnese ativa. A anamnese é a história clínica da paciente. A gente pergunta ativamente. Então, eu amo ultrassom, porque você está de frente com a paciente e você pergunta para ela. Então, você pergunta, por que você veio fazer exame? É rotina. Tá bom. Aí você vai lá e olha e acha endometriose. Mas você tem cólica? Você tem dor? Não, não tenho. Mas você tem cólica? A cólica eu tenho. Justamente por isso, porque normalizaram a cólica menstrual. Não, ter cólica é normal. Então, toda mulher tem cólica menstrual, e coisa que não é verdade. Então, uma cólica constante, uma cólica forte, que é praticamente em todos os ciclos, ela tem que ser investigada. E aí o que acontece? Muitas vezes essa paciente é tratada com anticoncepcional ou bloqueia a menstruação com, por exemplo, um DIU hormonal ou alguma outra medicação que vai reduzir o fluxo menstrual dessa mulher. Ela melhora dos sintomas e aí acha que não tem nada. Não foi investigada a causa, né? Exatamente. Mas esse exame, o exame clássico, né? O melhor exame seria o ultrassom transvaginal, mas tem que ter um preparo, né? O preparo intestinal. Na verdade, assim, para o rastreamento de uma forma geral, você, na teoria, não precisaria do preparo para ver endometriose. Você vê, na grande maioria das vezes, sem preparo intestinal. Se for feita a busca nos lugares certos, exatamente, né? E por alguém que saiba ver, né? Essa que é a diferença. Então, quando você pede o exame com preparo, você sabe que o médico, ou você espera que aquele médico seja especialista, já tenha estudado, já tenha se capacitado para estar fazendo aquele exame. Então, no final das contas, o ideal é pedir um exame com preparo, porque a gente sabe que vai ser o especialista que vai fazer. E o que muda com o ultrassom comum e o ultrassom com especialista e preparo intestinal? O ultrassom comum, então, ele é feito sem preparo, em qualquer fase do ciclo menstrual, e pode ser por um médico que é especialista ou não, né? E eu acho que o que mais muda é a visão do médico, mais até do que o preparo. Mas para mapear as lesões, então, por exemplo, se a paciente talvez tenha uma indicação cirúrgica, então, para você ver os locais de acometimento no detalhe, você precisa do preparo. Por quê? A maior parte das lesões de endometriose, ela está localizada atrás do colo do útero, né? Nos ligamentos uterossacros e, às vezes, pegando uma parte do intestino. Se você está com o intestino muito cheio, atrapalha ver o ligamento, mas, às vezes, a gente até consegue ver bem o ligamento, mas se você tiver uma lesão pequenininha na parede do reto, isso pode impactar na detecção. Então, o ideal é ser feito com preparo. E, obviamente, o mapeamento, quer dizer, óbvio para a gente que faz, né? Aí a gente tem que falar sobre o óbvio também. A gente não examina só a pelve, a gente não examina só a parte baixa do abdômen da paciente. A gente examina uma parte mais superior também, então parte do exame é por via abdominal.
Então, a gente vai examinar o diafragma, a gente dá uma olhada nos rins para ver se eles não estão dilatados e examina as alças intestinais mais altas. Então, sempre que a gente fala de intestino, se ele estiver mais limpo, é melhor para a gente detectar essas lesões pequenas. Ah, entendi. Porque esse exame é feito, né, com a função de mapeamento da endometriose, ele tem uma área maior, né? Então, ele engloba a parte do intestino, que no exame de rotina é um foco mais reduzido, né? Exatamente. E muda também o tempo de exame, né? Um ultrassom transvaginal De normal, rotina. de rotina, alguns lugares marcam em 10 minutos, 15 minutos. Um ultrassom com preparo intestinal é no mínimo 45 minutos. Então, isso muda também, porque a gente consegue fazer uma busca muito mais abrangente do que só olhar para o útero e para os ovários, né? Então, o ultrassom, acho que ele deve ser o primeiro exame, na grande maioria dos casos, mas em alguns casos específicos, a ressonância também é um grande aliado e, às vezes, essencial também. Então, por exemplo, as meninas ou mulheres que não iniciaram atividade sexual, o exame de ultrassom só por via abdominal, então pedir para a paciente encher a bexiga para olhar útero e ovários, a gente não consegue ver no detalhe a parte atrás do útero. Então, nesses casos, a ressonância é mandatória. No pós-operatório, a ressonância ajuda muito, porque se você tiver algum sinal de sangue no pós-operatório, algum foco hemático, você às vezes vê melhor na ressonância do que no ultrassom. Tá. Então, algumas razões específicas, né, a ressonância realmente brilha bastante. Então, a ressonância ela pode ser um complemento do ultrassom, e para mulheres que ainda não tiverem relação, é o exame indicado, né? É o exame indicado. Ok. É importante a gente falar bastante dessas diferenças do tipo de exame, porque quando a gente fala ultrassom, toda mulher vai no ginecologista todo ano e faz um ultrassom de rotina. E isso acaba dificultando o diagnóstico da endometriose, porque para mim, por exemplo, eu fazia todos os anos o exame de rotina, o ultrassom, e dava sempre que estava tudo bem, que não tinha nada. Então, como que eu ia associar que eu tinha algum problema? Se o exame estava dando ok. E essa acho que é a maior dor de todas as mulheres, né? Eu faço o exame e dá que está tudo normal, mas eu sinto dor, eu sinto cólica, né? E essa mulher, ela chegou até o meu Instagram porque ela tá pesquisando, ela sabe que tem alguma coisa errada, só que ela vai, faz o exame e tá tudo normal. O ginecologista, muitas vezes, né, não faz as perguntas que poderia ajudar, não faz as associações. Por exemplo, quando o meu ginecologista perguntava se eu sentia dor durante a relação, não. Só que nunca me perguntaram se eu tinha dor depois da relação. Para mim eram coisas diferentes, separadas. Então, essa mulher que sente dor e que vai lá e faz o ultrassom e aparece que está tudo normal, por que isso acontece? É porque é o que a gente estava falando agora, né? Exatamente. É o tipo de ultrassom. Explica melhor, para a gente deixar isso. Acho que essa informação é muito preciosa. Eu acho que a principal diferença é quem está olhando, quem está fazendo o exame, né? E o ultrassom é um exame que eu posso fotografar tudo normal, posso só colocar imagens normais no meu exame e esconder, vamos dizer assim, ou não ter visto a endometriose e não ter fotografado a endometriose. Então, se eu for discutir o caso e mandar as minhas imagens para uma outra pessoa olhar, ela também não vai ver porque eu não fotografei a endometriose. A ressonância já é diferente, existe um protocolo de exame onde são feitas aquisições em planos diferentes, com sequências diferentes, é um exame complexo, a gente tem mais de 1000 imagens para olhar num exame de ressonância. E você pode, por exemplo, compartilhar o login e senha para um outro radiologista olhar, ou você pode pegar as imagens impressas. Hoje quase ninguém mais imprime, né? Porque como são muitas imagens, até por uma questão ecológica, né? Mas te permite que outra pessoa analise o seu exame. No ultrassom, não. Depende daquele momento que você está com
ultrassonografista junto, é aquele momento que ele vai definir se tem lesão ou não tem lesão. Mais né? técnico dependente, né? Depende de quem está operando o ultrassom e a ressonância não, ela é mais padronizada, né? Exatamente. Então, é o que você mesma falou, o que importa, mas mais importante é a escolha do especialista, né? De um radiologista, de uma radiologista que realmente entenda de endometriose para poder fazer essa busca de uma forma correta, né? E a gente não ter um falso negativo, né? Exatamente. A ressonância também depende de quem vai dar o laudo, né? Ela também é operador dependente. A única coisa que ela permite que depois outra pessoa olhe teu exame. Tá. Então, eu recebo, às vezes, solicitação de alguém que quer que eu revise um laudo, ou de uma paciente que veio para mim para eu fazer ultrassom, e eu vejo um laudo, e aí eu não estou concordando com aquele laudo, aí eu abro as imagens e analiso as imagens da paciente. Né? E, doutora, como escolher um especialista em endometriose? O ideal é que você tenha alguma referência, né? Essa referência pode ser dada pelo seu médico, por exemplo. Você pode perguntar para o ginecologista: tem alguém que você me recomenda, né? Hoje em dia, o grupo de endometriose, eu falo que no Brasil, acho que quase todo mundo conhece todo mundo que faz endometriose, porque as pessoas vão se conhecendo. Então eu recebo, às vezes, algumas pacientes que querem fazer exame comigo, porque já faziam antes, ou porque uma amiga indicou, etc. Mas a maioria são referenciadas dos médicos, né, ginecologistas, ou cirurgiões mesmo, que tratam endometriose, ou ginecologistas que às vezes não são eles que operam, mas eles sabem para quem indicar. Então, na maioria dos pedidos hoje, vem uma lista de pessoas recomendadas para fazer o exame. Então, a primeira, vamos dizer, possibilidade é você ser recomendado, né? Ou por uma amiga que teve o diagnóstico, ou de preferência pelo seu médico. Eu vou deixar a minha recomendação aqui, eu faço todo o meu tratamento, assim, desde criancinha no Fleury, e agora a gente tem o Fleury endometriose, eu acho que é algo que está além do que eu podia imaginar. Fiquei muito feliz com essa novidade. Eu acho que podia explicar melhor o que é, né? Eu já fazia exames lá antes de ter o Fleury endometriose. Como é que é agora esse lugar especial só para endometriose? O que mudou e como que essa mulher que não tem nenhuma indicação, ela vai lá no Fleury endometriose? Como é que é esse diferencial? Explica, porque quem vive sabe, mas quem nunca foi, como é que funciona? Você estava falando que desde o começo, desde as perguntas, eu fiquei ouvindo aqui, eu já fiz exames em outros laboratórios e isso não é o padrão. Então, eu acho interessante a gente compartilhar um pouco desse olhar né, de vocês, especialistas aí desse exame. É diferente. O Fleury teve uma iniciativa pioneira, né, de montar o Fleury Endometriose, que é um centro que fica na República do Líbano, no número 561. É uma unidade que já era voltada a atendimento feminino, principalmente na área de mama, né? Mas agora também na área de pelve. Então, ali a gente reúne uma equipe seleta de profissionais voltados para o ultrassom, que são especialistas, que já têm alguns anos de dedicação, ou que, né, gostam de fazer a parte de ciência e publicam sobre o tema, então, e que estão voltados também para o acolhimento dessa paciente. Então, como você mesma disse, a paciente de endometriose é uma paciente sofrida, eu falo por 2 motivos, ou porque ela tem dor, ou porque ela tem infertilidade. A dor, eu acho que é a dor física, e a infertilidade eu falo que é a dor da alma, né? Porque uma mulher que quer gestar e não consegue, realmente, às vezes, são anos de sofrimento, um tratamento longo, né? Fertilizações e procedimentos cirúrgicos. Então, ali a gente tem todo um cuidado de acolhimento, desde a recepção até as funcionárias, as colaboradoras que são treinadas para receber essa paciente. E os médicos também, para fazer uma anamnese dirigida, dar uma atenção especial. A gente tem 2 salas de ultrassonografia e dois equipamentos de ressonância, onde a paciente pode fazer, se ela precisar fazer ultrassom e ressonância no mesmo dia, ela já marca, faz o preparo intestinal uma vez só,
e a gente também entrega um relatório integrado dos achados de ultrassom e ressonância. Então, ali a gente tem um atendimento especializado. Além disso, o Fleury Endometriose, ele traz algumas inovações na área de tratamento, que é o paralelo ao médico, né? Não é interferindo na conduta médica de jeito nenhum, mas ali a gente tem uma psicóloga, uma nutricionista e 2 fisioterapeutas que são especializadas na área de endometriose, de pelve feminina, das disfunções de assoalho pélvico, e temos também um médico coloproctologista, que é o Dr. Isaac Correia Neto, um querido, um colega muito competente e que trata as disfunções de assoalho pélvico, as disfunções evacuatórias, que são tão comuns na paciente com endometriose. É um olhar global, né? Um olhar global e para apoiar o serviço que o médico eventualmente não tem na clínica dele, né? Sim, sim. É um tratamento multifatorial, com esse olhar global e com uma atenção em todos os detalhes. E isso tem tudo a ver com a pesquisa que a sua colega, né, esse estudo liderado pela doutora Luciana Chamier, que também é radiologista do Fleury, que fala o que nós, mulheres, já sentimos na pele, que é a importância de todos esses detalhes, né? O exame, ele pode ser um momento de alívio, né? Cheguei à resposta do que eu tô sentindo, eu não tô louca, mas pode ser um momento de muito trauma. Então, ter uma equipe que vai acolher desde a chegada, né, até o momento de receber esse diagnóstico e no tratamento completo, né, esse tratamento com físio, nutri, faz toda a diferença. O estudo é de uma colega do Fleury e esse atendimento todo é de lá, assim, eu fiquei muito feliz de conhecer esse Fleury endometriose, porque era uma coisa que a gente precisava muito, esse olhar global, esse cuidado, e por mulheres, né? Faz a diferença, né? Então, desde a hora do valet até a hora do pão de queijo, que eu sempre falo, que eu como o pão de queijo mais gostoso lá, todas com carinho, com atenção. Então, é muito legal. Se você puder falar um pouquinho mais desse estudo, eu achei ele, assim, impressionante como a gente está conseguindo trazer luz para algo tão importante, né? Que às vezes fica só estudo científico numa coisa mais técnica, mas os detalhes também fazem diferença, né? O como, né? Com certeza. A doutora Luciana é um expoente, né, na área de endometriose. Eu tenho profunda admiração por ela, já falei isso para ela. E ela publicou inúmeros artigos aí nos últimos anos, e um deles é sobre acolhimento. Então, o quanto é importante, desde a comunicação, do agendamento, da explicação do preparo intestinal, né? E até quando a paciente chega na unidade, ela pode realizar o preparo lá, se ela quiser. A última etapa do preparo intestinal é uma lavagem que a gente faz para o reto estar bem limpo na hora do exame. Então, a gente tem um espaço dedicado, se a paciente quiser fazer essa última etapa do preparo lá na unidade, e a gente ter uma conversa aberta, explicar. Então, assim, eu faço uma anamnese dirigida, eu converso muito com a paciente. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do ultrassom, porque a paciente está na sua frente, você vai tirando a história dela. E aí você também, a comunicação que você tem com essa paciente, né? Então, terminar o exame, explicar mais ou menos os achados, né? Sem querer interceptar, obviamente, a conduta do médico. É importante para ela entender. E muitas voltam, né? Elas fazem exames. Fazem o acompanhamento anual, né? Exatamente. E aí elas querem saber, vêm ansiosas para saber se a doença aumentou, se diminuiu, ou depois que operou, se ainda tem alguma alteração. Então, essa ansiedade faz parte, né, de qualquer doença, né, na verdade. Mas como a endometriose sendo uma doença crônica, sem cura, então é uma vida, né, com esses retornos, sempre essa angústia de será que piorou, será que voltou?
Então, ter esse acolhimento faz toda a diferença. Eu até ia te perguntar, né? Então, se você sente isso, né? Nessa mulher que volta, você sente a diferença que faz esse cuidado em todos os detalhes, né? A mulher que recebe um diagnóstico de uma maneira mais acolhedora, ela vive a endometriose, a jornada da endometriose de uma forma diferente, né? Exatamente. E a gente fica, assim, comovido, às vezes, com muitas histórias, né? De mulheres que não conseguem engravidar. Então, assim, tem inúmeros casos para contar de pacientes que estão aí na luta, né? Ou com muita dor, ou com dificuldade para engravidar. E aí, às vezes, ela vem te contar ou te acha no Instagram e fala, doutor, engravidei, olha aqui a foto do meu bebê. Então, assim, para nós médicos, para mim pessoalmente, eu tenho assim muita satisfação e gratidão de trabalhar com endometriose, porque eu acho que a gente faz realmente muita diferença na vida das pacientes. Eu fiz radiologia geral, sempre tive um público mais feminino durante 15 anos, e há 15 anos, né, um pouco mais, eu trabalho com endometriose. Então, eu falo que a minha vida radiológica é antes da endometriose e depois da endometriose, porque eu acho que aumenta muito a sua satisfação de estar fazendo diferença na vida das pessoas. Então, eu gosto muito, e eu acho que a gente fazer o diagnóstico, né, principalmente o mais precoce possível, a gente muda, às vezes, o desfecho dessa mulher, né? Sim. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista de fertilidade também, né? Sim, a endometriose, infelizmente, ainda não tem cura, então o diagnóstico precoce é o que a gente tem de melhor para conseguir, né? Quanto mais cedo tiver esse diagnóstico, melhor, menos invasivo é o tratamento, né? Exatamente. Nem todas vão precisar passar por um procedimento cirúrgico, né? Mas saber o que você tem, né? Validando a sua dor ou a sua dificuldade para engravidar. E é engraçado, às vezes tem paciente que foi para fertilização in vitro e não fez uma pesquisa de endometriose. Então, isso não deveria acontecer, né? Poderia ter investigado um pouco mais, ter feito esse diagnóstico, ter tentado tratar a doença, dependendo do caso, antes de indicar uma fertilização. Mas, obviamente, depende de cada caso. Tem o fator masculino também que pesa, Sim. às vezes, na decisão de indicação de fertilização ou não. Então, é multidisciplinar, né? Então, a gente está sempre em contato aí com os colegas, ligando, discutindo o caso. Isso também faz muito parte do nosso dia a dia. Isso fazer parte de um grande grupo, né, de excelência, né, o Fleury. Imagino que vocês têm uma troca muito grande entre a equipe, né? Acho que esse é o diferencial também do radiologista especialista, né? Ele ter isso como hábito, como rotina, de ligar e discutir o caso, explicar, às vezes explicar um detalhe que a mais além aquilo tudo que ele escreveu no laudo, né? O laudo falo que é a formalização daquilo tudo que você viu, mas às vezes gravando um áudio ou ligando para o colega, você consegue, às vezes, dar até uma minúcia a mais, além daquele laudo que você entregou para o paciente, né? É importante você falar sobre isso, porque esse diagnóstico da endometriose, ele vai ser um mapa, né, para o tratamento dessa paciente. Para nem todo caso é cirúrgico, mas nos casos cirúrgicos ele é fundamental para uma cirurgia bem sucedida, né? Porque ele vai trazer de verdade um mapa. Inclusive a Luciana também idealizou a questão da gente fazer um desenho, né, ilustrando onde estão as lesões, que eu acho que esse desenho serve tanto para conversa do médico com a paciente. Então o médico explica, olha, tá vendo, a lesão tá aqui, eu vou cortar aqui, eu vou fazer assim, e a gente espera que aconteça assim. Então aquilo serve como um mapa mesmo, e ajuda ele também na hora da cirurgia, porque aquilo é um resumo também dos achados. Então, a Luciana até coloca em algumas das aulas dela um desenho que está o cirurgião no console do robô e o desenho do lado que vai fazer a orientação dele de onde estão
os achados, né? Acho que é bom para o cirurgião, que vai ter uma noção muito mais precisa do que ele vai enfrentar na cirurgia, para o paciente e para o cirurgião, que eles vão analisar, a expectativa vai ficar mais alinhada, né? Então, não, é diferente, eu acho que, de como era antigamente, que não sabia o que ia acontecer, como que ia ser, já tem noção da gravidade, inclusive para endometriose, que precisa muitas vezes de um time, né, para fazer a cirurgia. Então, já sabe quais são as equipes que vão entrar. Então, eu sempre falo para as meninas, para as mulheres, para as meninas que me acompanham, né, o exame de imagem, o ultrassom é o melhor investimento que você tem para fazer. Porque a partir daí você vai ter certeza do que você tem, onde que está a doença, gravidade. Então, para se planejar, para ver qual é o melhor tratamento, se planejar, quero ter filho, não quero. Então, tudo isso vai partir do diagnóstico, desse mapeamento, né? A gente fica muito de olho nos ovários também, na quantidade de folículos, né, que pode ser afetada pela endometriose, principalmente se essa paciente tem doença ovariana, se ela tem endometrioma. Então, ter esse olhar, né, 360 e para ela poder escolher um especialista e esse especialista escolher a equipe que ele vai precisar, por exemplo, se ela precisar passar por uma cirurgia, né, vai precisar do coloproctologista, vai precisar do urologista, né? Ou, às vezes, é um cirurgião com um pouco menos de experiência e aí tem uma doença extensa. Então, ele vai convidar, às vezes, para compor a equipe dele, um colega que tenha mais experiência, que, às vezes, tenha mais expertise na dissecção de nervos pélvicos, né? Que, hoje em dia, é tão importante essa parte da preservação, né, dos nervos, tanto para a função dos órgãos, bexiga, intestino, quanto para a questão de dores né, e mais raramente acometendo nervos que pegam a parte dos músculos. Então, tem paciente que tem dor no ciático, que tem dor no nervo pudendo. Então, precisa né, para entrar numa cirurgia, às vezes, mais complexa, o cirurgião também tem que ser um grande expert. E essa curva de aprendizado, tanto do radiologista quanto do cirurgião, é uma curva longa. E esse é um dos motivos também, eu acho, que dá dificuldade, né, de se encontrar profissionais realmente capazes de mapear a doença como um todo, né? Mas o Brasil é referência, né, no tratamento da endometriose e, principalmente, eu vejo no diagnóstico, né? Esse diagnóstico por imagem, ele é novidade lá fora do Brasil, algo que veio, que foi criado aqui, né? Super. Alguns países, como a França e a Itália, né, já falam de ultrassom para diagnóstico e mesmo a ressonância já mais ou menos paralelamente ao Brasil, mas a grande maioria do restante do mundo não faz diagnóstico por imagem. Opera a paciente para fazer o diagnóstico de endometriose. Faz a videolaparoscopia, né? Exatamente. Eu já atendi paciente que mora na Inglaterra, que fez uma laparoscopia para fazer diagnóstico de endometriose. E a laparoscopia nem sempre vê todas as lesões, porque a lesão às vezes infiltrou o peritônio. E se ele só olhar sem abrir esse peritônio, às vezes ele não vê a lesão que está mais profunda a essa infiltração, que às vezes ele só vê a pontinha do iceberg, e se ele não abrir o peritônio, ele não vê a base do iceberg, né? Que às vezes as lesões estão infiltrando muito, né? Pegando o reto, e ele talvez não ache essas lesões se ele não fizer uma laparoscopia abrindo os espaços peritoneais, né? Então, é uma cirurgia invasiva e a gente tem esse acesso aqui no Brasil, né? Excelentes médicos, tem um Fleury endometriose. Então, toda vez que eu vou para fora, falo né, nos eventos que eu vou de endometriose fora, eu sempre falo, levanto essa bandeira, porque para mim é um maior orgulho. O tratamento de endometriose aqui, diagnóstico, é um investimento que vale muito a pena. Só tem ganhos, não tem, né, só tem vantagens. A gente economiza anos de dor com esse exame, com esse diagnóstico, com esse mapeamento. Até para quem decide, né, não, eu vou fazer tratamento hormonal, né, que é o caso de muitas mulheres, vou
Mas precisa ter esse ponto de partida para depois fazer um Sim. acompanhamento, como é que foi. Então, né, a gente está suspendendo, fazendo bloqueio hormonal, como é que está depois, né? Fazer um acompanhamento, é importante ter essa base, né? Esse início, né? E em relação aos cirurgiões também, o Brasil é muito pioneiro, né? O Brasil tem excelentes cirurgiões de endometriose. Só que a gente vive num país muito grande, né? E muito desigual também em relação ao acesso à saúde, né? Então, é verdade. Eu trabalhei muitos anos na Santa Casa de São Paulo, eu era colaboradora do serviço de endometriose, né? De cirurgia minimamente invasiva. E realmente as filas no serviço público são longas, tanto para os exames quanto para o diagnóstico. Mas a gente tem muita informação aqui, eu acho, e você consegue ainda fazer os exames. Eu tive a oportunidade também de ficar 3 meses na França, que também é um serviço público, né, de saúde. E lá a fila também era maior do que a fila aqui. E são poucos os serviços de referência também em endometriose. Então, vinha as pacientes, esse serviço era em Paris, então vinham pacientes de várias localizações, várias cidades na França para se tratar lá. Porque então estava pior que aqui. Estava pior que aqui. Então você não tinha tanto serviço, não tinha especialista ou não tinha equipamento ou não tinha nada, nenhum dos dois? Talvez, acho que lá tem pouco especialista para operar. Então, como lá era um serviço terciário, o que é o serviço terciário? É um serviço super especializado em determinada patologia. Então, era um serviço terciário de endometriose que ficava em Paris, capital. Tá. Então, vinham pacientes de fora, de outras cidades, para serem operadas lá. Então, acho que lá também... Na verdade, né, a endometriose é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Então, a gente está falando de quase 200 milhões de mulheres no mundo todo com endometriose. Exatamente. E eu acho que é porque é uma doença, infelizmente, eu acho que é porque é uma doença exclusivamente feminina. Então, não é dada a atenção devida para a gravidade que é essa doença, né? A sociedade não leva a sério essa doença, né? O Dr. Drauzio, acho que uma vez ele estava falando sobre endometriose e ele falou, se a cólica fosse no homem, acho que o negócio teria caminhado mais rápido, né? Com certeza. E você pensar que 10, talvez 15% das mulheres, né, sejam portadoras de endometriose, é um problema de saúde pública. Você não tem especialista nem para fazer diagnóstico e nem para tratar todas as pacientes. Nem estou falando tratar cirurgia, estou falando tratar clinicamente. E algumas dessas pacientes precisam ser operadas, né? Então, no sistema público, que é onde está, né, tá mais complicado, o que falta? O que é mais problemático? A falta de especialistas ou a falta de equipamentos? Essa é uma dúvida que eu tenho. Olha, eu acho que é mais de especialista, porque o ultrassom é um equipamento relativamente barato, perto do valor de equipamentos médicos de uma forma geral. Uma ressonância, por exemplo, custa muito caro. O ultrassom é muito mais acessível e você poderia fazer um rastreamento em massa, né, com ultrassom, desde que você tivesse profissionais habilitados para esse diagnóstico. E a questão não é só fazer o diagnóstico, né? E depois, o que você vai fazer com essas mulheres? Então, mas se a gente não tem nem o diagnóstico, não tem nem o começo, né? Porque eu acho que não saber que a sua dor é, de fato, uma doença, uma coisa séria, isso é muito cruel. Porque é como se eu vivi isso na pele e eu recebo esses relatos, é como, assim, você dá um mínimo de dignidade para essa mulher. Ela saber que realmente ela está doente, que ela não é fraca, que na verdade ela está com dor em uma coisa séria. Então, eu entendo, claro, a gente precisava de todo o processo diagnóstico, a gente falou sobre isso, né? A importância de desde o comecinho até o final, como que é falado, como é dado esse diagnóstico para a mulher. Mas a gente não, pelo menos o começo, validar, né? Pelo né? menos esse diagnóstico para poder né, a mulher pelo menos saber que ela não está ficando louca, que ela realmente tem uma dor incapacitante, porque quem está do lado dessa mulher com endometriose não entende.
Porque falta informação, porque culturalmente é tido como cólica é uma coisa normal. Então, essa mulher, além dela viver né, os impactos das dores físicas, ela sofre com essa dor, né, essa emocional, né? que é o marido que não entende, o chefe que também não acha que é exagero, e você ter esse diagnóstico, toda vez que você ouvir esse tipo de coisa, você tem isso para você. Eu sei o que está acontecendo comigo. Eu acho isso... E voltando na questão do SUS, eu fico pensando, se a gente tem o equipamento, por que não consegue fazer esse treinamento? Falta organização, uma questão política, aonde que podia ter uma mudança para que mais profissionais que fazem o exame de rotina, que esses profissionais consigam, sejam capacitados para fazer o diagnóstico de endometriose. Teria que ter um curso, uma atualização, o que você acha? Eu acho que toda residência de radiologia ou treinamento de radiologistas ou ultrassonografistas, né? Porque assim, quem faz ultrassom transvaginal? A pessoa pode ter feito uma residência formal dentro da radiologia e ela escolher, e aí tem 1000 áreas de escolha, né? Ela pode fazer neuroradiologia, ela pode fazer radiologia musculoesquelética, ou ela pode fazer a parte de abdômen e pelve, ou ela pode fazer só ultrassom. E existe a residência de ultrassonografia somente. Existem alguns cursos de extensão também. Então, alguns colegas que estão na ponta fazendo ultrassom, eles não fizeram, vamos dizer, 2 anos, 3 anos de treinamento em ultrassom. Eles fizeram, às vezes, um curso de um mês, de um final de semana, às vezes, ou um pouco mais, para se capacitar, e aí começam a trabalhar, e aí prestam a prova do título, ou seja, você tem uma longa jornada de aprendizado. E, obviamente, a gente tem alguns gaps, eu acho, de formação desses colegas, né, que estão atuando ali na ponta. Algumas pessoas são muito bem formadas, outras nem tanto, mas falta colocar mais o tema da endometriose nessa formação. Então, acho que é toda uma política pública, né? A Sociedade Brasileira de Endometriose tem lutado bastante para que amplie o atendimento dessas mulheres no sistema público de saúde. Se você tem saúde suplementar, né, se você tem algum convênio, alguma coisa, é um pouco mais fácil, mas pensando também que mesmo dentro da saúde suplementar, você tem muita gente que não é especialista, né? É uma doença que, apesar de antiga, né, existem relatos em papiros do Egito, né? O Dr. David Redwine, ele escreveu um livro lindo, não sei se você teve a oportunidade de ver, chama Googling Endometriosis, que ele escreveu sobre a história da endometriose. Então, ele foi pegar onde que era o relato mais antigo, então é de não sei quantos anos antes de Cristo, em papiros no Egito, e que ele diz que a mulher tinha uma dor no útero ou tinha uma dificuldade para engravidar. Então, isso tudo, mulheres que não tinham filhos, né? Já relatando, né, que a endometriose... Só que do jeito que a gente conhece a endometriose hoje, a gente estuda ela há 20 anos, não mais que isso. É uma doença recente, né? Recente. Então, acho que já avançamos em relação a levar um pouco de informação. Acho que a rede social tem um pouco desse papel, tem muito desse papel, né, informativo e tudo. Mas as políticas públicas, às vezes, caminham a passos mais lentos, né? Mas eu acho que tem uma mobilização da sociedade. Acho que essa semana mesmo foi aprovado um projeto de lei onde a mulher tem 2 dias ela pode, né, solicitar de dispensa, 2 dias, né, de dispensa no trabalho, justamente pensando nesse grupo de mulheres que têm a doença. Então, é isso que você falou, talvez ter o diagnóstico te ajude a embasar, né, essa primeira dificuldade que seria se levantar para ir trabalhar se você está sofrendo muito de dor, né? Isso. Acho que com diagnóstico também a gente sabe que endometriose é uma doença do corpo todo, né? E ela impacta todas as áreas da vida. Eu falei muito falei do marido, da pessoa que você está vivendo um relacionamento. Então, no trabalho, porque a gente tem fadiga crônica, tem
tem vários estudos que associam depressão à endometriose. Então, essa doença do corpo todo, ela precisa de um cuidado completo. E você, com diagnóstico, o que acontece? Você consegue, então, ir tentando o que é possível. Então, se eu sei que eu tenho endometriose, mas não tenho acesso a um especialista, eu vou buscar informação na internet. Aí eu vou entender que eu posso melhorar minha alimentação. Eu vou ter uma dieta anti-inflamatória. Então, ela vai buscando. E por isso que eu acho tão incrível o Fleury Endometriose. Por quê? Endometriose é uma doença do corpo todo. Ela precisa de um tratamento multidisciplinar. Não adianta, o diagnóstico é só o começo, é o ponto de virada. E depois, como é que a gente faz? Não é só a cirurgia também. Eu fiz 2 cirurgias, tenho hoje de novo qualidade de vida, mas eu faço todo um acompanhamento. Então, eu faço fisioterapia, eu vou no osteopata, eu faço acupuntura, eu vou no Pilates, eu faço uma dieta anti-inflamatória. Explica pra gente. Vamos deixar bem claro o que é esse Fleury endometriose, porque eu acho que ele tem um valor que as pessoas não entenderam ainda, que é esse olhar completo da mulher, vai muito além da doença. Lá a gente reuniu num mesmo espaço, né, um local para fazer o diagnóstico de uma maneira adequada. Então, a gente tem uma equipe especializada e dar um apoio terapêutico aos médicos, né, e às pacientes. Então, você é ginecologista, se você não tem essa equipe multidisciplinar na sua clínica, você pode indicar a sua paciente para acompanhar com a nutricionista, com a psicóloga, com as fisioterapeutas. São 4 profissionais maravilhosas que a gente tem lá, que vão atender essa paciente, que vão te ligar, que vão discutir o caso, né, que vão dar atenção e o segmento que essa paciente precisa. Além do coloproctologista, que também atua fazendo o diagnóstico, então ele pode indicar um exame especializado, uma manometria no retal, uma ressonância para avaliação do assoalho pélvico, e ele também tem contato com o time, principalmente de fisioterapeutas, para tentar restabelecer um pouco essa eventual queixa, né, que a paciente tem aí da parte baixa, né, coloproctológica, né. E o Fleury também tem um serviço, né, que é o Fleury Fertilidade, que é um espaço onde o médico que faz reprodução humana, mas também não tem toda a estrutura de um laboratório, que é um laboratório de embriologia para você, né, fazer os procedimentos da coleta dos oócitos, da fertilização propriamente dita, do congelamento do embrião e tudo. É uma estrutura grande e cara. Então, não é todo ginecologista que trabalha com reprodução humana que tem isso à disposição. Então, esse espaço do Fleury Fertilidade também é um espaço onde o colega consegue fazer todos esses procedimentos e onde as pacientes também conseguem informações. Então, eu estou ali com 30 anos, 32 anos, não tenho pretensão de ter filhos nos próximos anos. Vamos ver como está minha reserva ovariana? Estou pensando em fazer um congelamento de óvulos. Então, o Fleury também oferece esse serviço. Então, é um serviço completo, que vai desde o diagnóstico até a fertilização, né? Caso seja o desejo da mulher já pensar nessa fase nova da vida, né? Isso. O Fleury Fertilidade é uma outra unidade, né? Não é junto com a unidade da endometriose. Mas é integrado. É integrado. E a gente tem bastante contato com os colegas de lá, né? Então, tem uma troca, né? Exatamente. Que é aquilo que a gente falou, o quanto que, por ser um grupo só, existe essa troca entre todos os especialistas, que é uma coisa, um diferencial que eu acho que, além de facilitar, ele leva o tratamento, a jornada com a endometriose para um outro nível, né? Exatamente. Então, às vezes até de discussão de casos, né? Então, a gente tem o colega que é referência em gineco-endócrino, então se a gente precisa discutir uma alteração hormonal, ou um casal, né? Eu, por exemplo, quando estou fazendo exame da paciente, eu sempre pergunto, já investigou o marido, né? Principalmente nas pacientes que estão tentando engravidar. Então, a gente procura endometriose, mas investigaram o marido, pediram um espermograma desse paciente, os exames laboratoriais dele como estão.
Então, se a gente precisa também de um apoio aí para análise seminal desse casal, né, do marido, a gente também tem o colega de referência nessa parte masculina, né? Eu acho que tem uma questão de logística, tá todo no mesmo lugar, facilita muito para a gente que tem endometriose, é uma vida dedicada a isso, a gente tem que fazer exame de rotina, né, cuidar como eu falei, da alimentação, tem que fazer atividade física, então você reunir os profissionais num lugar já é, assim, muito bom, e eu imagino que tem uma troca muito grande entre toda a equipe, né? Então, não fica um tratamento isolado. Então, o fisioterapeuta fala com a nutricionista, que fala com a psicóloga. Acho que tem uma troca que acho que é única, né? É uma inovação que vejo que pode somar muito no tratamento da mulher. Exatamente. Acho que foi uma ideia pioneira, né? E a gente vai tentar levar isso para outras unidades. Então, conforme a gente for desenvolvendo lá todos os protocolos, eu acho que a gente consegue multiplicar esse olhar, né, que tem que ser multidisciplinar, e as pacientes ficam bastante satisfeitas, né, de poderem ir num local só e resolver tudo ali, né. Então, essa unidade já era uma unidade voltada para o atendimento feminino e a gente acrescentou essa parte da pelve feminina também dando bastante suporte aí. Legal. Agora a gente vai para uma parte que faz muito sucesso aqui no podcast, que é o verdadeiro ou falso. Então, eu vou falar umas afirmações, algumas são mitos, outras são fatos, e aí você fala verdadeiro ou falso e explica rapidamente o motivo, né? Ultrassom de rotina detecta endometriose. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, mas eu ponho um adendo, se feito por um especialista, né? Perfeito. O preparo intestinal é só um detalhe, ele é dispensável. Verdadeiro ou falso? É falso. Ele é essencial para a gente mapear adequadamente todas as lesões, né? Ressonância é sempre mais precisa que o ultrassom. Verdadeiro ou falso? Essa eu fico meio em cima do muro. Ela é falsa porque eu não acho que tem que ser o primeiro exame, mas a ressonância é muito precisa também. E eu acho que juntar os dois métodos é o cenário ideal. Se o ultrassom deu normal, eu não tenho endometriose. Verdadeiro ou falso? Isso é falso, porque a gente realmente pega pacientes que às vezes fizeram 10 exames normais e você faz o exame especializado e a paciente está cheia de lesão. Sim. O meu caso, fiz uma vida de exame de rotina, de ultrassom, todos normal, resultado sempre normal. E a primeira vez que eu fiz com a doutora Luciana Chamier, eu já tinha uma endometriose profunda, grau 4. Primeira vez que eu fiz com preparo intestinal, né, e com uma especialista, já era um caso cirúrgico. Então, pois é. Isso a não é diferença raro. É brutal, né? Isso não é raro de acontecer. Doutora, a gente falou aqui muito sobre exames, preparo, diagnóstico, mas no fim das contas, o que toda mulher com endometriose quer é voltar a viver. É voltar a viver com menos dor, voltar a ter qualidade de vida, né? E endometriose não tem cura, mas é possível restabelecer qualidade de vida quando o tratamento olha para a mulher como um todo. E aí, o que eu queria falar com você? Eu sempre peço no final para você deixar um recado para uma mulher, para as mulheres em geral que têm endometriose, né? Essa mulher que acabou de receber o diagnóstico, o que você falaria para ela? Acabou de receber o diagnóstico de endometriose. Eu acho que quando a gente dá o diagnóstico e a paciente, né, não sabia que tinha essa condição, a primeira coisa que ela pensa, principalmente se ela é jovem e quer ter filhos, não vou conseguir engravidar. Então, o primeiro recado que eu deixo, isso não é verdade. Tem um monte de paciente que tem endometriose e engravida espontaneamente. A gente só não sabe, né, naquele caso específico, qual grupo que essa paciente vai cair. Se é das pacientes que vão ter dificuldade de engravidar ou se é no grupo que não vai ter nenhuma dificuldade de engravidar.
Então, primeira coisa, não coloque caraminholas na cabeça. Obviamente, você fez o diagnóstico, às vezes, da dor dela, então você validou aquilo, ela não tá louca, né? Porque as mulheres são tratadas, essa daí é doida, falta toda hora no trabalho, na escola. Poliqueixosa, A né? menina que vai para a enfermaria da escola porque tá com cólica ou desmaia, essa daí é chiliquenta e ela desmaia toda vez. Então, validou a dor dela, mas não se desespere, né? A endometriose, a gente está cada vez mais conhecendo a doença e muito estudo científico, tanto para fazer diagnóstico, agora alguns testes moleculares, que eu acho que vão ajudar bastante no diagnóstico também. E no tratamento, né, pesquisa de novas drogas e tudo. Então, existe um tratamento clínico para melhora dos sintomas. Cada vez mais se avança nas técnicas cirúrgicas para tratar adequadamente essas pacientes, então não é o fim da linha, né? É uma doença sofrida que, às vezes, a paciente tem a dificuldade de acesso a um tratamento, vamos dizer, bom e decente, mas não é o fim da linha, né? Eu acho que com mudança de estilo de vida, como você ressaltou várias vezes aqui, procurando especialista, existem associações que ajudam a encaminhar essas pacientes para especialistas na área de endometriose, a gente consegue caminhar, né, ou sem dor, ou com tratamentos adequados para aquela paciente que quer gestar. Então, a gente tem um mundo aí de cientistas trabalhando em cima disso e se eu puder ajudar em alguma coisa, também fico super à disposição. Eu sempre falo que endometriose, né, receber um diagnóstico de endometriose não é o fim da linha, é o ponto de virada. É o começo de uma nova fase que, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente procurar, né, a gente conseguir ir atrás de um especialista, de ter uma equipe boa. Então, é possível, sim, restabelecer qualidade de vida, retomar a rotina. Eu sei que é complicado, eu sempre falo, né? Viver com endometriose, com doença crônica, são altos e baixos, mas dá pra gente retomar os planos, retomar a qualidade de vida de alguma forma. A endometriose é uma coisa que eu sempre falo também, que é muito paradoxal. É uma doença muito cruel, mas que me trouxe um olhar diferente para a vida. Primeiro, a gente valoriza muito mais, né, todos os momentos, porque a gente sabe que não é sempre que vai estar naquele dia bom. E depois, eu aprendi a olhar os exercícios físicos com outro olhar, né, a enxergar com um outro olhar. Então, eu não vejo mais como algo para fins estéticos, mas para a saúde. E comecei a prestar mais atenção na minha alimentação. Então, sempre trazer um lado assim mais positivo, porque eu acho que pesa bastante o jeito como você vai enxergar essa jornada com a endometriose. A ideia é passar esperando, né? É sofrido? Não estou querendo glamorizar a doença, longe disso, mas dá pra gente viver de uma forma melhor, buscando informação. Você deixou aqui o seu @ é para público médico, mas tem o meu Instagram e tem outros, tem muito conteúdo na internet. Então, o mais importante é saber que você tem endometriose, né? Conseguir esse diagnóstico e depois ir atrás dos especialistas que você puder para ter essa qualidade de vida de volta. Entender o corpo, né? Acho que a gente fazer a leitura daquilo que a gente sente, do corpo e melhorando o estilo de vida, você melhora não só os sintomas da endometriose, mas isso é para a saúde, para a longevidade, para a sua saúde cardiovascular, né? Então, a atividade física, a melhora na alimentação, isso tudo apoia muito a Vai paciente melhorar com dor tudo. crônica de uma maneira geral ou com doença crônica de uma maneira geral, mas pensar nessa mulher como melhora da saúde global, né? Então, o acesso às informações aí realmente faz toda a diferença, né? Isso, acesso às informações. E agora com esses avanços da ciência,
né? Fleury Endometriose agora. Eu tô otimista. E eu queria agradecer o Fleury Endometriose por estar aqui junto com a gente no Pod Juntas. Ter um centro de referência em endometriose, acreditando que levar informação e acolhimento vai fazer a diferença, né? Tudo que a gente defende aqui, tudo que eu falo lá no meu Instagram, isso para mim não tem preço. Então, eu queria agradecer o Fleury. Realmente espero que a gente continue nesse projeto, porque acho que a gente tem muito para falar, muito, muito mesmo. Agradecer a sua presença, eu aprendi muito aqui, sempre estou aprendendo. Juntas nós somos mais fortes. Então, se esse episódio, se essas informações fizeram sentido para você, compartilhe com outras mulheres, me ajude. A gente tem que levar mais informação. Enquanto a gente não conseguir tirar essa cultura de que sentir dor é normal, a gente não chegou, não atingimos nosso objetivo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, me segue lala.mesquita no Instagram, no TikTok, e até a próxima.